Qual foi a demonstração mais assustadora de inteligência que você já viu em outro ser humano? Um amigo uma vez me mostrou o manual que ele escreveu sobre como lidar com a namorada dele. Ele tinha anotado as preferências e aversões dela, o que já havia dado de presente e exatamente como ela havia reagido. Quais atitudes causavam quais respostas. Que frases ele podia usar para provocar reações específicas, entre outras coisas. Ele basicamente usava todas essas informações para criar um guia de resultados esperados, dependendo do que ele fizesse, como se fosse um jogo de lógica emocional. Ele sabia o que dizer se ela ficasse brava, o que fazer se ela se sentisse pouco amada. Tudo pensado para conseguir o que ele queria, sem ter que realmente mudar seu comportamento. Tipo, se X acontecer, então Y provavelmente fará Z, a menos que P. Era algo entre estranhamente doce e assustadoramente manipulador. Não exatamente assustador, mas com certeza perturbador. Meu avô biológico era sem dúvida um psicopata ou sociopata. Ele era extremamente inteligente, manipulador, carismático, muito bem-sucedido e rico. Fez coisas impensáveis que minha família prefere nem comentar. Quando eu tinha 2 anos de idade, ele tentou comprar a minha guarda, subornando meu pai. Minha mãe já havia cortado contato com ele anos antes. Sim, você leu certo. Ele tentou me comprar. Quanto ele ofereceu? Não lembro do valor exato, mas se minha memória estiver certa, foi algo em torno de R$300 mil, com um valor mensal adicional de alguns milhares. Teria que confirmar com meus pais. Eu conheci um cara que era extremamente reservado. Quase não falava nada a não ser que fosse diretamente perguntado, e mesmo assim respondia com pouco. No começo achei que ele fosse apenas uma pessoa introspectiva, até que comecei a conhecê-lo melhor. Um dia ele me disse: "Não gosto dela. Ela é inteligente demais, mas finge que não é. Pessoas assim me incomodam." Ele disse isso porque costumava ser extremamente manipulador na juventude e admitiu isso com um tom de: "Mas hoje em dia não sou mais assim." Comecei a reparar. Ele observava e analisava todo mundo. Sabia em quem confiar, quem tinha ficado com quem, lia expressões corporais e tons de voz com precisão. Sabia até detalhes sobre a infância das pessoas com base em suas ações. Por exemplo, ele uma vez disse: "Ele ri forçado depois de repetir algo engraçado, como se não soubesse como fazer os outros rirem de verdade, mas quisesse muito isso. Então tenta pela via do carisma ou da piada pronta." Ele elogiava os outros de maneira exagerada, como se fosse um hype man pessoal. Aquelas características de alguém que cresceu buscando aprovação constante porque teve uma infância complicada. Foi por isso que ele falou de orfanato, provavelmente porque ele viveu isso. Uma vez ele descreveu a minha madrasta, alguém que ele nunca conheceu, com uma precisão assustadora. Sua madrasta provavelmente quer controlar a família porque seu pai trabalha fora, e ela não. Ela não quer ter que criar e cuidar dos netos, mas sente que precisa de algum tipo de controle. E como ela não trabalha, se ocupa vendo jornal, mandando e-mails e mensagens o dia todo. Por isso ela é tão crítica, é um falso senso de controle, mas é tudo o que ela tem. Ele falou tudo isso com um copo na mão, como se estivesse comentando algo banal, mesmo sem ter acesso direto a essas informações. Aquilo me assustou. Era como se ele me conhecesse por dentro, sem nunca ter me observado de fato. Bom, isso explodiu nos comentários. Vou responder, mas vai levar tempo. Algumas pessoas sugeriram que ele tivesse autismo ou traumas. De fato, ele falou que passou anos em relacionamento tóxico com a ex chamada Júlia, perdeu a mãe muito cedo e que a ex-mulher dele também era abusiva e manipuladora. Tudo isso me foi contado por terceiros. Conheci um cara que conseguia lembrar tudo o que já tinha lido. Mas o assustador não era isso, era o fato de que ele não gostava de contar para ninguém. Não queria virar espetáculo. Só quando alguém o irritava, ele liberava essa memória de forma assustadora, tipo num tribunal. Em 16 de janeiro de 2007, você disse que João e Janaína estavam flertando na cafeteria e falou, abre aspas, "Meu Deus, o João está traindo a Maria de novo com a Janaína." Aí a pessoa ia conferir e lá estava a mensagem, exatamente como ele dissera. O cara era super inteligente, mas também amargurado e deprimido. Perdi o contato. Pessoas com memória excepcional tendem a ficar assim. Existe um motivo pelo qual o cérebro costuma esquecer as coisas. Ele era gentil com todo mundo, mas deve ser uma tortura viver lembrando de tudo. Pouco antes de me separar da minha ex-esposa, ela me disse que tinha afastado intencionalmente todos os meus amigos e familiares de mim ao longo dos anos. Não porque os odiasse, mas porque, caso um dia decidisse me matar, teria tempo para se livrar do meu corpo e sair do país antes mesmo de alguém notar meu desaparecimento.
Naquela altura, eu já não falava com meus amigos nem com minha família fazia 1 ano e meio. Eles teriam demorado bastante para perceber que algo estava errado. Provavelmente achariam que eu só estava sumido por causa dela. Isso foi assustador pra caramba. Felizmente, estamos divorciados há 3 anos. Tenho a guarda total das nossas 3 filhas e ela está internada em uma clínica psiquiátrica. Eu não sabia durante o namoro, mas ela sofria de uma doença mental. Foi diagnosticada profissionalmente com esquizofrenia cerca de 2 anos antes do divórcio. Não a culpo por tudo. Quando nos conhecemos, ela era uma pessoa doce e de bom coração, mas sua saúde mental se deteriorou rapidamente após cada gravidez. A depressão pós-parto se agravava cada vez mais, até que ficou insustentável. Como criminologista, estudo muitos psicopatas. Muitos são altamente inteligentes e têm uma habilidade aguda de ler pessoas. Houve um caso em Nova York com um criminoso sexual em série que explicou como conseguia identificar se uma vítima denunciaria ou não apenas conversando por alguns minutos. Ele analisava expressões faciais, tom de voz, escolhas de palavras, roupas, maquiagem, sotaque. Cada detalhe possível. Ele conhecia o perfil psicológico das vítimas e conseguia absorver tudo isso em poucos minutos. E não era uma habilidade inata. Ele estudava intencionalmente tudo isso com o único objetivo de cometer os crimes. Conheci um cara há alguns anos. Primeiro encontro. Andamos um pouco, sentamos num restaurante chique e começamos a conversar. Depois de algumas taças de vinho, ele começou a me analisar friamente. Você escolheu esse sapato porque achou que combinava com a blusa. Marcou o encontro nesse lugar para mostrar seu carro. Recuou um passo na caminhada para avaliar minha postura. Está testando se sirvo para ser namorado com essas perguntas. Escolheu essa mesa de canto porque é reservada e defensiva. Queria que eu fosse mais alto, né? Você prefere caras altos. A maior parte da análise estava correta. Me senti nua. Ele era psiquiatra. Era como se tivesse um superpoder. E estava usando. Não aceitei um segundo encontro. Mas até hoje me lembro dele. Foi meio assustador, meio fascinante. Já convivi com gente duvidosa. Um que me marcou era usuário hardcore de drogas, tinha vários compostos químicos pela casa. Ele mesmo os produzia. Eu entendo de química e os compostos eram reais, como rotulados. Ele explicava os processos de fabricação e tudo batia. Aprendi a nunca subestimar um viciado. Já vi gente no fundo do poço ser mais inteligente em 1 ou 2 áreas do que 90% do mundo. Uma vez fui visitar um amigo viciado e outro cara estava lá, um verdadeiro gênio. Contou fatos complexos de química, mostrou drogas puríssimas que ele mesmo fazia, no nível Walter White. Já tinha sido preso por isso, mas ainda trabalhava com algo que pagava 40 mil por mês. Fazer drogas era hobby, e apesar da loucura era super educado, o mais insano. Ele dava as drogas de graça. Não fazia por dinheiro. Mas logo os viciados ficaram sabendo e invadiram o apartamento armado. Ele me contou isso como se fosse comum, dizendo que já se mudou 3 vezes para fugir deles. Agora queria se mudar para um lugar isolado, trabalhar remoto e continuar cozinhando em paz. Quando eu tinha 16 anos, meu padrasto descobriu que minha mãe o estava traindo. Isso foi em 1992. Então ele colocou escutas nos telefones da casa e ouvia as gravações na garagem. Eu passava horas em sites antigos de internet pré-discada, o que causava muito ruído nas fitas. Ou então ficava no telefone com amigas, namorados. Ele teve que filtrar 1 tonelada de conversa adolescente para conseguir achar os trechos da traição. Ele também colocou um rastreador no carro dela e a seguia de longe para descobrir para onde ela ia. Era impressionante para a época. Depois me disse que eu devia procurar um emprego para parar de falar tanto sobre sexo ao telefone. E bem, ele não estava totalmente errado. Conheci uma garota que ia à terapia e fazia com que os terapeutas revezassem durante as sessões, sem eles perceberem. Ela conseguiu convencer 3 profissionais diferentes de que tinha 3 diagnósticos distintos. Um disse que ela tinha transtorno dissociativo de identidade, outro que ela era uma psicopata. O terceiro, que ela sofria de transtorno de personalidade borderline ou transtorno bipolar tipo 2. A verdade, ela não tinha nenhum desses transtornos. Era uma das pessoas mais inteligentes que já vi, um dos maiores QIs já registrados, estava entediada. Então começou a estudar profundamente sobre cada condição e testava se conseguia manipular terapeutas para que a diagnosticassem errado, como um jogo. O terapeuta principal parou de atendê-la depois do 3º diagnóstico equivocado. No fundo, ela era só uma jovem com autismo, superdotada e entediada.
Concluí o ensino médio aos 14 anos, a faculdade aos 18. Estava prestes a se tornar veterinária. Falava 4 idiomas, escrevia roteiros e desenhava suas próprias histórias em quadrinhos. Trabalhei organizando pub crawl, circuito de bares, na Europa Oriental. Contratamos um cara que vivia nas ruas. Era cheio de tatuagens, língua bifurcada, rosto marcado, curtia drogas e mais do que eu imaginava. Rapidamente, ele se tornou indispensável. Conhecia todos os funcionários de cada bar que visitávamos. Todos adoravam ele. A ideia era ganharmos uma bebida grátis por bar, mas logo ele fez com que nos dessem garrafas inteiras. Manipulava todos ao redor com maestria. Virou um pesadelo gerenciar o grupo, porque ele centralizava tudo e enfraquecia a estrutura do negócio só para reforçar seu próprio papel. Era como ver um marionetista genial em ação. Aprendi muito com ele, mesmo assim. Vi minha mãe conquistar emocionalmente minha irmã mais nova durante 2 semanas, só para depois usar esse vínculo e encher a cabeça dela de mentiras sobre nosso pai e nossa irmã mais velha. Manipulação por puro ressentimento. Minha mãe é como uma sociopata mal acabada, calculista, mas péssima em leitura social. Tem transtorno de personalidade, toque, estresse pós-traumático, anemia. É uma figura triste. No ensino médio, conheci um garoto brilhante em matemática. Nunca estudava, resolvia tudo com facilidade, mas também era manipulador, envolvido em várias situações bizarras, até sexuais, com colegas. O pai dele era tão ruim quanto. Aposto que ele tinha questões mal resolvidas com o pai. Era o mais próximo de um psicopata que já conheci. Soube que hoje ele é chamado de o destruidor de virgens, aos 25 anos. Isso me arrepia até hoje. Não sei se isso é assustador, mas meu falecido amigo Bruno conseguia aprender qualquer coisa sozinho. Línguas, história, tecnologia, o que quisesse. Organizou convenções de ficção científica por 21 anos. Um dia largou tudo e disse: "Vou virar especialista em rede Cisco." Normalmente esse título leva anos, cursos caríssimos, várias provas e exames presenciais. Ele só comprou livros usados, estudou em casa e em menos de 1 ano virou instrutor certificado. De 0 a mestre em 18 meses. As empresas pagavam caro só para ter o nome dele no quadro técnico. Trabalhei em um hospital psiquiátrico há 10 anos. Um dia fui deslocado para a ala dos adolescentes. Havia um menino de 12 anos, vamos chamá-lo de João. Ele havia vindo de outro centro residencial. Lá ele era o líder de um grupo de garotos de 10 a 13 anos que cometiam abusos contra meninas do local. João sabia os turnos dos funcionários, conhecia os mais atentos e os mais displicentes. Planejava os ataques nos horários certos. Ele era o único paciente que me causava medo real. Extremamente inteligente, sem o menor traço de remorso. Se divertia com a dor alheia. Fazia barulhos só para desestabilizar crianças com autismo, por exemplo. Manipulava, encantava e dominava. Na inspeção do quarto dele, encontraram as escalas completas da equipe escondidas. Hoje ele está com 20 e poucos anos. Ainda fico esperando ver o nome dele numa manchete. Inteligência totalmente corrompida. Minha tia foi enfermeira psiquiátrica por quase 30 anos. Em seus últimos anos, trabalhou em um hospital infantil perto de uma base militar. Disse que a única paciente que a assustou de verdade foi uma menina de 9 anos. Essa menina era constantemente transferida porque sua família vivia se mudando. Quase não falava, mas sempre repetia: "Mal posso esperar para voltar para casa e ver o pauzinho. Tô brava porque deixei ele sujo." Depois de semanas, minha tia perguntou quem era o tal pauzinho. Ela respondeu com toda a calma que era seu taco de madeira, guardado no mato atrás de casa. Usava ele para matar animais de estimação da vizinhança. Antes de ser internada, havia matado um cachorro e esquecido de limpar o sangue do bastão. Isso foi há 10 anos. Minha tia ainda fala dessa menina até hoje.